várias análises superficiais sobre o que tem acontecido no Afeganistão, até mesmo pessoas comemorando, dizendo que é uma vitória contra o imperialismo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui trazendo alguns pontos para a gente conseguir fazer um debate um pouco mais aprofundado sobre o tema. O primeiro ponto, que não é surpresa para ninguém, é que sim, os Estados Unidos ajudaram a financiar e promover o Talibã. Após a Guerra Afegã-Soviética, que acontece em 1979 a 1989, os Estados Unidos passam a investir em milícias paquistanesas e da Arábia Saudita para combater os governos comunistas ou ligados à União Soviética que tinha nessa região. Esses grupos passam a receber, então, apoios logísticos, armamento e treinamento dos Estados Unidos e da Inglaterra. Uma das coisas que era bastante propagada nessas reuniões e nesses treinamentos era de que os soviéticos estavam afastando aquela população de Deus, já que estava levando uma cultura ocidental para o Afeganistão, afastando, assim, algumas tradições que eram islâmicas. Foi com fortes inspirações nesse discurso que Mohamed Omar e mais 3 pessoas financiadas, armadas e treinadas pelos Estados Unidos criam então um grupo de estudo sobre o Islã chamado Talibã. Em 1994, esse grupo se torna uma organização que propunha o endurecimento das leis no Afeganistão, segundo uma interpretação literal da lei Sharia. Segundo ponto importante para entender é que os Estados Unidos eles não ocuparam a região por se preocupar com a democracia do lugar nem nada do tipo. Quando o governo ligado aos soviéticos cai nessa região, o país entra em uma guerra civil por disputa de poderes entre essas milícias que foram financiadas pelos Estados Unidos. Aí vocês imaginem, vários grupos altamente armados, altamente treinados, disputando o poder dentro de um país. O Talibã então assume o poder e leva o terror, o caos e o pânico para a população daquela região. Então, para encurtar de novo a história, os Estados Unidos sai do jogo então durante esse período, até que em 2001 acontece o 11 de setembro, promovido pela Al-Qaeda, que derruba as Torres Gêmeas e os Estados Unidos passa a aplicar a política chamada Guerra ao Terror. Os Estados Unidos, então, invadem o Afeganistão e se mantêm lá durante 20 anos. E durante esses 20 anos foi muito importante politicamente e estratégica para os Estados Unidos se manter lá, né? Tanto para os seus interesses naquela região quanto nas proximidades ao redor. Agora, após 20 anos, os Estados Unidos decide deixar o Afeganistão, deixando o caminho aberto de novo e o Talibã tomou conta de tudo. E essas imagens e as notícias tristes que a gente está vendo e está assistindo circular. A tomada do Afeganistão pelo Talibã não é uma vitória contra o imperialismo, não é uma vitória contra os Estados Unidos, muito pelo contrário. A gente não tá falando de uma insurgência, a gente não tá falando de revolta militar, a gente não tá falando das pessoas tomarem o poder, a gente tá falando do Talibã. A gente aponta que isso é o fim dos direitos das mulheres na região, a gente não tá falando sobre usar lenço, a gente tá falando sobre as mulheres serem impedidas de estudar, trabalhar e serem mortas por causa disso. Talibã é sinônimo de teocracia. Enfim, como eu disse, esse vídeo daqui não é uma análise, muito pelo contrário, é só alguns elementos que eu quis trazer para mostrar o tanto que esse tema é complexo e não pode ser resumido em, nossa, se os Estados Unidos está de um lado, então eu tô de outro, porque não é essa a questão. Não é como se estivesse acontecendo uma revolução, sabe? O Talibã é um grupo conservador, é um grupo moralista, é um grupo teocrático, é um grupo extremamente reacionário.